Olá, boa noite. Ministro Luiz Roberto Barroso faz a abertura do segundo semestre do ano judiciário no plenário do Supremo Tribunal Federal. Após audiência de conciliação, o Supremo define regras para o fim do orçamento secreto. STF determina transparência nas emendas PIX e dá 90 dias para auditoria e divulgação de valores recebidos. Decisão que autoriza o Tribunal de Contas da União a fiscalizar a destinação de multas pela Justiça Federal é suspensa pelo Supremo. Justiça do Rio de Janeiro determina afastamento da prefeita de Saquarema por suspeita de envolvimento em atos de improbidade administrativa. Ministério Público Federal denuncia integrantes de organização criminosa que fraudava contas bancárias e desviava aposentadorias. E ainda, Polícia Federal faz buscas sobre supostos desvios na compra de respiradores na pandemia. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 1º de agosto, começa agora. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu nesta quinta-feira o segundo semestre do ano judiciário. E nesta primeira sessão, o plenário concluiu o julgamento da ação que questiona a legalidade da emenda constitucional que instituiu o estado de emergência em 2022, ampliou o pagamento de benefícios sociais e estabeleceu o diferencial de competitividade para os biocombustíveis. Repórter Marta Ferreira acompanhou e tem mais informações. A emenda constitucional foi promulgada em julho de 2022 pelo Congresso Nacional. Para conseguir liberar o dinheiro para pagar os benefícios, o texto instituiu o estado de emergência, liberando recursos que não estavam previstos no orçamento. Para o Partido Novo, autor da ação, essa emenda constitucional se fundamentou em um estado de emergência que nem sequer existia, criando hipóteses de exceção que podem ser exploradas por quem estiver no poder sempre que uma eleição estiver próxima. Também alegou que a medida buscou garantir a distribuição gratuita de bens em ano de eleição, violando o direito ao voto secreto e universal e, assim, a legislação eleitoral. A análise do caso começou em sessão virtual. O relator, ministro André Mendonça, e o ministro Alexandre de Moraes votaram pela improcedência do pedido, mas um pedido de destaque fez o julgamento ir para o plenário físico e começar do zero. O advogado do Partido Novo relembrou os argumentos apresentados na ação. Um deles é de que a emenda seria inconstitucional por vício de tramitação. O outro é que os benefícios foram dados somente em um ano de eleições. Nós estamos diante, excelências, da maior compra de votos institucionalizada da história desse país. Em julho de 2022, a liberação, com alteração constitucional, de 41 bilhões de reais, através de 26 bilhões de reais para aumento de R$200 do auxílio emergencial. Nós tivemos 2 bilhões de reais para taxistas. A Constituição foi alterada para conceder um auxílio de R$1.000 para taxistas. A Constituição foi alterada, através de emenda constitucional, para concessão de auxílio para caminhoneiros. O relator, ministro André Mendonça, considerou que havia perda de objeto, porque os prazos abrangidos pela emenda constitucional já teriam se esgotado com o fim do estado de emergência. Mendonça, então, votou para negar o pedido feito pelo partido. Por definição, não existe no direito brasileiro um suposto desvio de finalidade ou abuso de poder legislativo que foi confessado pela própria autoridade desviante. Eu quero dizer o seguinte, ou é constitucional ou não é constitucional, mas o Constituinte ele foi claro ao traçar as suas diretrizes. Nós podemos concordar, como eu disse, ou discordar delas, mas não penso que propriamente pela arguição de desvio de finalidade e de ofensa, de modo mais especial, ao artigo 16
da Constituição. Justifico que, no caso, os próprios subscritores e relatores da PEC em comento justificaram a declaração do estado de emergência e respectiva duração até 31 de dezembro, justamente em função do período eleitoral. Se não fosse isso, não precisaria se fazer uma PEC, bastaria uma outra medida legislativa. O ministro Gilmar Mendes votou pela parcial procedência do pedido. O ministro Flávio Dino acompanhou o mesmo entendimento. Eu propugno pelo conhecimento da ação, embora também, como Vossa Excelência, reconheça que a questão do conhecimento vai, no meu caso, aos artigos 3º, 5º e 6º, e que, se a tanto chegarmos no que concerne a eventual declaração de inconstitucionalidade, declaremos a inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade, sem atribuir efeitos, portanto, prospectivos à decisão, mas que possamos sinalizar que valeu uma vez e não mais. E na abertura desta primeira sessão do semestre, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, fez um balanço das atividades durante o recesso do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal destacou os números do recesso. Ao longo desse mês, nós proferimos com as nossas equipes 4.817 decisões em processos, maior parte deles de admissibilidade ou não de recursos de uma maneira geral, muitos despachos, e nós, em conjunto, proferimos 28 decisões liminares, casos de urgência, geralmente em suspensão de segurança, que chegavam aqui ao Supremo. Luiz Roberto Barroso também defendeu a transparência do Supremo. Todo mundo tem interesse no Supremo. Portanto, essa ideia de que participar de um evento onde tenha empresários é um problema ético, é um equívoco, até porque coisas eticamente erradas, se tivessem que acontecer, e felizmente não acontecem, não aconteceriam em congressos com 2.000 pessoas, aconteceriam em recantos fechados. Nenhum tribunal do mundo é mais transparente do que o Supremo Tribunal Federal, por duas razões básicas. A primeira, nós deliberamos na frente da televisão. Todo mundo pode assistir o que nós estamos fazendo. Todo mundo sabe as razões que nós damos para cada decisão. Nenhuma decisão aqui é tomada numa sala fora da vista de qualquer pessoa. E nós temos um portal de transparência com todas as despesas que são realizadas aqui no Supremo. E o ministro Barroso ainda anunciou uma novidade para este segundo semestre: o lançamento do aplicativo da nossa TV Justiça. Veja aí. TV Justiça Mais, que vai ser um app de celular, onde é possível assistir às sessões do Supremo pelo app, porém mais do que isso, colocando o número do processo, é possível ter acesso à sessão de julgamento daquele processo e assistir o voto do relator ou o voto do ministro que se queira ouvir. Portanto, é uma ferramenta que vai facilitar a compreensão da atuação do Supremo e dar ainda mais transparência. A seguir, STF determina transparência nas emendas PIX e dá 90 dias para auditoria e divulgação dos valores recebidos. E ainda, após a audiência de conciliação, o Supremo define regras para o fim do orçamento secreto. Voltamos em instante. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, realizou hoje a audiência de conciliação sobre o chamado orçamento secreto. O repórter Evelyn Araújo tem as informações. O ministro Flávio Dino convocou a audiência depois de receber denúncias nos autos do processo de uso indevido das emendas de relator e de novas modalidades de orçamento secreto no Congresso Nacional.
Em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal determinou que todos os pagamentos feitos por meio das emendas de relator devem ter os dados publicados de forma acessível, detalhando os serviços, quem solicitou e os beneficiários. O prazo estabelecido pela Corte foi de 90 dias. O ministro entendeu que há controvérsias que precisam ser esclarecidas em torno da transparência e da publicidade dos gastos. Houve o cumprimento desta determinação do Pleno do Supremo no que se refere aos anos de 2020 a 2022? A segunda questão dela derivada. Os restos a pagar de emendas do relator geral, RP9, dos anos de 2023 e 2024, estão atendendo a esse comando? O que foi executado, portanto, posteriormente à decisão do Supremo? Esse é o segundo ponto. A terceira questão é esclarecer se houve a migração de uma parcela das verbas antes classificadas como emenda de relator para as emendas de comissão, uma forma de burlar a decisão do Supremo, mudando a nomenclatura. Não basta mudar o número para mudar a essência. Se não é possível uma execução privada de recursos públicos com opacidade, sob a modalidade de RP9, do mesmo modo, isto é vedado sob qualquer outra classificação. Então, a terceira questão objeto desta audiência. Os mesmos parâmetros fixados pelo Supremo para a RP9 devem ser cumpridos em relação à RP8. Porque, se na RP9 é preciso cumprir a Constituição no que se refere à transparência ou publicidade e rastreabilidade, por idênticas razões, tal como fixado no acórdão do Supremo, é preciso atender isto também em relação à RP8. Participaram da audiência o PSOL, autor da ação no Supremo, representantes da Advocacia Geral da União, da Câmara e do Senado, do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, da Procuradoria Geral da República e das entidades interessadas no processo. No encontro, o grupo discutiu o que já foi feito para garantir o efetivo cumprimento da decisão do STF, procedimentos, prazos e medidas concretas para resolver as controvérsias em relação à transparência das informações e medidas que ponham um fim definitivo ao orçamento secreto no poder público. Ao final da reunião, o ministro Flávio Dino deu prazo de 30 dias para que o Executivo e o Legislativo complementem as informações e para que a Controladoria Geral da União apresente prova técnica referente aos 10 municípios mais beneficiados por emendas do orçamento. E o ministro Flávio Dino também determinou que emendas parlamentares, chamadas de emendas PIX, devem seguir critérios de publicidade, transparência e rastreamento previstos na Constituição. Viviane Novaes. A decisão do relator do caso, ministro Flávio Dino, atende parte dos pedidos da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A emenda PIX é um tipo de emenda parlamentar individual. Os valores são transferidos por deputados e senadores diretamente aos estados ou municípios, sem a necessidade de apresentação de projeto, convênio ou justificativa. Na prática, não há como saber como o dinheiro será usado. O ministro Flávio Dino determinou: o Poder Executivo só pode liberar esse tipo de recurso aos estados e municípios depois que os parlamentares colocarem na plataforma transferegov.br informações sobre as transferências, como o plano de trabalho, estimativa de recursos e prazo de execução, além da classificação orçamentária da despesa. O parlamentar deve enviar a emenda PIX somente para o estado ou município em que foi eleito. Para a área de saúde, a emenda só pode ser executada depois de parecer favorável do Sistema Único de Saúde. O relator também determinou a abertura de uma conta exclusiva para a administração dos valores das transferências. O ministro determinou que a Controladoria Geral da União, CGU, faça uma auditoria de todas as emendas PIX em execução este ano. Flávio Dino ainda deu prazo de 90 dias para que a CGU faça uma outra auditoria sobre os repasses de dinheiro para ONGs entre 2020 e 2024.
Nesse mesmo prazo e período, as ONGs e outras entidades do terceiro setor também devem informar na internet os valores recebidos e onde aplicaram o dinheiro. A decisão de Dino agora será analisada no plenário pelos outros ministros do STF. O Supremo suspendeu uma decisão do Tribunal de Contas da União, TCU, que autorizava a realização de fiscalização na Justiça Federal para verificar a destinação de recursos provenientes da aplicação de penas de multa. Rafaela Vivas com as informações. A decisão do presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, foi em resposta ao mandado de segurança apresentado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. A entidade alegava violação das garantias da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário. Barroso observou que a gestão dos recursos decorrentes das multas fixadas em processos criminais está a cargo do Poder Judiciário e sujeita à fiscalização e controle do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. O ministro destacou que o CNJ já regulamentou a questão e fixou disciplina detalhada para garantir a correta destinação dos recursos. Segundo ele, a decisão do TCU não tratava da fiscalização dos gastos feitos pelas entidades beneficiadas com o repasse, mas sim do controle da destinação desses recursos pelos juízes. A seguir, a gente fala sobre as sessões de abertura do semestre no Tribunal Superior Eleitoral e no Superior Tribunal de Justiça. E ainda sobre as pautas do STJ para esse novo período. Voltamos já. Na abertura do semestre no Tribunal Superior Eleitoral, a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, destacou as eleições municipais deste ano. As informações com o repórter Pablo Lemos. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, abriu o semestre reforçando o compromisso com as eleições municipais de outubro. Ela destacou que durante o recesso forense foram promovidos testes de campo em todos os estados brasileiros. Para que nós tenhamos uma eleição democrática, segura, com urnas auditadas, com segurança absoluta para os eleitores exercerem livremente o seu direito de voto. Estamos trabalhando nisso e neste segundo semestre de 2024 iniciamos, portanto, com este foco. Carmen Lúcia afirmou que o trabalho para garantir eleições democráticas e seguras continua. Certa de que será um período de muito trabalho, como é próprio das eleições municipais todas as vezes que ocorrem, mas também um trabalho feito para o fortalecimento da democracia brasileira, para as melhores condições de cidadania exercida plenamente, como se tem ao chegar à urna, ao depositar sua urna e ter o resultado das eleições. O procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, elogiou o trabalho que vem sendo feito e a atuação da ministra Carmen Lúcia à frente da Corte nesse período. A maior garantia desse futuro é este tribunal, presidido especialmente por Vossa Excelência, a ministra Carmen Lúcia, que é o ícone do que é ser uma pessoa democrata, comprometido com os valores constitucionais e líder nos caminhos da implementação do que é bom e justo. Após a sessão de abertura, foram julgados 3 processos por abuso de poder político e econômico envolvendo prefeitos, vice-prefeitos e governadores. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, disse que todos os julgamentos previstos vão ser feitos levando em conta o período eleitoral. Vale lembrar que o primeiro turno das eleições municipais vai ser em 6 de outubro. E só no dia 27 é que vai ter o segundo dia de votação em cidades com mais de 200 mil habitantes. O Superior Tribunal de Justiça também fez a sessão de abertura do segundo semestre forense de 2024. Detalhes com Samanta Persanha. No discurso de abertura da sessão da Corte Especial que deu início ao segundo semestre forense de 2024, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, apresentou a quantidade de processos apreciados por ela e pelo vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, durante o plantão judiciário, de 2 a 31 de julho.
Foram conclusos 10.051 processos, uma média de 335 apreciados por dia, e foram concedidas 434 liminares. O habeas corpus continua sendo a classe com maior número de pedidos de liminar, com 6.856. Em julho, ainda foram proferidas 16.139 decisões terminativas, 5.339 liminares e 4.504 interlocutórias. De acordo com a ministra Maria Tereza, o baixo índice de concessão de liminares, apenas 4,32% do total de processos conclusos, indica que a maioria dos processos protocolados não justifica a atuação excepcional da presidência no recesso. Chega a hora de nós refletirmos e pensarmos o que o STJ vai poder fazer, porque não é razoável que em um mês o plantão examine cerca de 10 mil processos. E, obviamente, que a tendência é sempre de acréscimo de entrada de processos durante o plantão. A ministra Maria Tereza de Assis Moura aproveitou para dar boas-vindas aos novos dirigentes do STJ, que tomarão posse em 22 de agosto. O ministro Herman Benjamin como presidente e o ministro Luiz Felipe Salomão como vice. Sucesso para a nova gestão e temos todos certeza que o tribunal estará em excelentes mãos e que levará o tribunal e elevará cada vez mais perante toda a comunidade. E o Superior Tribunal de Justiça retoma o ano judiciário de 2024 com diversos processos de grande impacto jurídico e social na pauta dos colegiados da Corte. Confira alguns temas que devem ser julgados. No próximo dia 7 de agosto, os ministros da Corte Especial do STJ devem retomar o julgamento de caso em que 4 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região do Rio de Janeiro são acusados de participar de grupo criminoso que, em troca de propina, atuaria para incluir empresas e organizações sociais em plano especial de execução da Justiça do Trabalho. Além de investigações envolvendo autoridades, a violência contra a mulher é um dos destaques na pauta de processos criminais. Em um deles, a terceira sessão do STJ vai definir se é possível fixar prazo de duração para as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. O julgamento está interrompido por pedido de vista coletiva. Outro julgamento no campo da violência de gênero discute se basta a recusa verbal ao ato sexual para caracterizar o estupro, ou se é necessária uma reação extraordinária da vítima. O processo está marcado para ser retomado pela 6ª turma no dia 13 de agosto. Continuando no direito penal, a Corte Especial deve voltar ao processo em que o Facebook aponta suposta divergência entre os colegiados do STJ a respeito da possibilidade de imposição de astrentes, uma multa processual a terceiros estranhos ao processo para garantir o cumprimento de decisão judicial. O caso envolve julgamento em que a terceira sessão decidiu que o Facebook no Brasil pode responder a intimações e citações judiciais dirigidas à empresa WhatsApp no curso de investigação da Polícia Federal. Agora vamos conferir os destaques da pauta de processos no direito privado com a repórter Marina Campos. Oi, Kátia. Também aqui na Corte Especial, a expectativa é que seja retomado o julgamento sobre o Poder Geral de Cautela da Justiça diante de ações com suspeita de litigância predatória. Situação em que o judiciário é provocado por demandas massificadas com intenção ilegítima. Lembrando que esse assunto já foi debatido em audiência pública promovida pela 2ª sessão do STJ no ano passado. Ainda no direito privado, a 2ª sessão pode concluir o julgamento para estabelecer o termo final da incidência dos juros remuneratórios nos casos de ações coletivas e individuais que reivindicam a reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança. No mesmo colegiado, outro processo envolvendo bancos é o que vai definir o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas. Para finalizar, quem vai resumir a previsão de julgamentos no direito público é a repórter Samanta Peçanha.
Marina, entre os casos de grande interesse jurídico e social que ainda não foram pautados, mas podem entrar em julgamento até o final do ano, está o processo aí na Corte Especial para decidir se é legítima a adoção de critérios objetivos. Por exemplo, um certo valor de renda mensal na avaliação de hipossuficiência, quando se aprecia o pedido de gratuidade de justiça. E no dia 14 de agosto, os ministros da primeira sessão devem analisar a possibilidade de cômputo do aviso prévio indenizado como tempo de serviço para fins previdenciários. Em um dos recursos repetitivos pautados no caso, o INSS alega que a indenização é paga justamente por inexistir trabalho remunerado, estando ausente o fato gerador da contribuição previdenciária. No próximo bloco, Justiça do Rio de Janeiro determina afastamento da prefeita de Saquarema por suspeita de envolvimento em atos de improbidade administrativa. E veja também, Ministério Público Federal denuncia integrantes de organização criminosa que fraudava contas bancárias e desviava aposentadorias. Voltamos já. Por determinação da Justiça do Estado de Goiás, a Polícia Civil, por meio do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor, prendeu de forma preventiva um homem apontado como líder do 13º Comando da Torcida Organizada Esquadrão Vilanovense. A prisão é parte das investigações da Operação Trajeto Seguro, que apura ataques e emboscadas na região noroeste da capital goiana. Acompanhe com Amanda Mustafa. Um dos ataques investigados ocorreu em 10 de março deste ano. Na ocasião, torcedores do Goiás Esporte Clube foram emboscados durante o trajeto para uma partida das semifinais do Campeonato Goiano. As vítimas foram espancadas com pauladas na cabeça e tiveram suas roupas levadas, que foram exibidas como troféus nas redes sociais. Esse indivíduo já era investigado em uma série de outros inquéritos policiais. Já apresentava anotações criminais por tráfico de drogas, tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e torpe, tumulto em evento esportivo, associação criminosa. Então era um indivíduo de alta periculosidade. Durante a prisão foram apreendidas armas brancas customizadas e material relacionado à torcida organizada. A Justiça do Rio de Janeiro determinou um afastamento por 90 dias da prefeita de Saquarema, Manuela de Souza Ramos Alves, que disputou a última eleição com o nome político de Manuela Pérez. A medida faz parte de um processo de improbidade administrativa que investiga um prejuízo de cerca de 40 milhões de reais aos cofres públicos do município. A decisão cita contratos vultuosos envolvendo pessoas próximas à prefeita por parentesco, afinidade ou vínculos hierárquicos e ainda menciona uma série de pagamentos indevidos e contratos suspeitos envolvendo pessoas próximas a ela. Uma auxiliar administrativa de Salvador, na Bahia, será indenizada pelo chefe por assédio moral. Os detalhes desse caso com a repórter Viviane Novaes. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Segundo o processo, o supervisor de uma firma de recrutamento de pessoas que presta serviço para uma empresa de equipamentos eletrônicos obrigava os empregados a fazer limpeza nos locais de trabalho. E se alguma coisa estivesse fora do lugar, dizia que os trabalhadores eram preguiçosos. Ele também chamava as empregadas de nomes pejorativos ligados à condição feminina. No caso da auxiliar administrativa, que entrou com a ação na justiça, o supervisor também a chamou de legítima baiana, pela forma como andava e falava. Segundo a desembargadora Heloína Machado, o ambiente de trabalho era humilhante, desrespeitoso e assediador. O TST condenou a empresa de recrutamento a pagar uma indenização de R$15 mil à trabalhadora por assédio moral. Ministério Público Federal denuncia integrantes de uma organização criminosa que fraudava contas bancárias e desviava aposentadorias. Em Minas Gerais, outra operação do Ministério Público investiga fraude milionária no setor de calçados. E Polícia Federal faz buscas sobre supostos desvios na compra de respiradores na pandemia. Vamos conferir. A Polícia Federal fez hoje uma operação para recuperar os valores desviados na aquisição de respiradores pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, o Consórcio Nordeste. Além das buscas, também houve medidas judiciais de sequestro de bens.
A investigação é de crimes licitatórios, desvio de recursos públicos, lavagem de capitais e organização criminosa. O Ministério Público de Minas Gerais fez uma operação para apurar fraudes tributárias e lavagem de dinheiro por um grupo de pessoas que forneciam resina usada na fabricação de calçados na região oeste mineira. A fraude é por associação criminosa que se utiliza de diversas empresas de fachada e de pessoas físicas, no caso laranjas, para a compra de resina no estado de São Paulo sem a emissão de nota fiscal ou se valendo de notas fiscais subfaturadas. Estima-se prejuízo superior a 40 milhões de reais relacionado ao grupo. O Ministério Público Federal denuncia integrantes de uma organização criminosa que fraudava contas bancárias e desviava aposentadorias. O grupo também obtinha empréstimos em bancos entre 2021 e 2024 e abria contas com o uso de documentos falsos em nome de aposentados e pensionistas em vários municípios de São Paulo. Os criminosos abriram 124 contas em 3 anos e conseguiram contratar mais de 5 milhões de reais em operações financeiras, como empréstimos consignados, antecipações de saque do fundo de garantia e crédito direto ao consumidor. As vítimas eram preferencialmente idosos e pessoas em situação vulnerável. A Justiça determinou que a Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba, regularize o tratamento de pacientes com câncer no prazo máximo de 30 dias. A decisão partiu de uma ação promovida pelo Ministério Público Federal. Márcio Fontinelli. 30 dias. Esse é o tempo que o município de João Pessoa, na Paraíba, tem para provar que está cumprindo os prazos legais para o início do tratamento de pacientes diagnosticados com câncer. Ainda que exista uma lei federal de 2012 determinando que o atendimento comece 60 dias após os resultados dos exames, o Ministério Público Federal identificou que a Secretaria de Saúde de João Pessoa não está respeitando o processo. Além de comprovar as medidas para respeitar a legislação, de acordo com a sentença, a Prefeitura também terá de apresentar planos para ampliar o atendimento aos pacientes oncológicos. O projeto Pescar, que teve suas atividades presenciais suspensas durante as inundações que atingiram o Rio Grande do Sul, retomou as aulas na última semana. O programa desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado oferece formação profissional a jovens em situação de vulnerabilidade. Repórter Martina Santos. Os encontros estavam acontecendo de forma online desde maio, quando as enchentes atingiram o estado. As aulas presenciais voltaram no 5º andar do prédio do Centro de Formação e Desenvolvimento de Pessoas do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. O pavimento térreo normalmente é destinado ao projeto, mas ele está passando por obras de manutenção. O reencontro era muito aguardado pelos 20 alunos participantes. Essa retomada, depois de um período caótico que nós vivenciamos aqui no nosso estado, na nossa cidade, ela tem um vital significado para, não só para o Sejude, eu acho para o próprio Tribunal de Justiça, né? Porque é a retomada, o recomeço, é a informação de que nada parou, porque embora nós tenhamos tido essa suspensão desses encontros presenciais, esses jovens tiveram esses contatos através de aulas virtuais. O projeto Pescar oferece formação socioprofissional gratuita a jovens entre 16 e 19 anos em situação de vulnerabilidade social. Ele é uma parceria da administração do Tribunal de Justiça, junto da Assessoria de Gestão e Governança, da Diretoria de Gestão de Pessoas e do Sejude. O Judiciário e Defensoria Pública de Mato Grosso estão alinhando ações para a realização do mutirão Pop Rua Ajude, que tem como objetivo levar serviços essenciais às pessoas em situação de rua. Veja na reportagem de Dalila Rodrigues. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Defensoria Pública do Estado fizeram a primeira reunião de alinhamento para definir estratégias para a realização do mutirão Pop Rua de 2024. No encontro, foram debatidas iniciativas que podem fortalecer a atuação das duas instituições no atendimento à população em situação de rua. Temos muita esperança que este ano começa a formar uma maneira mais consistente de fazer com que essa política de atenção à população em situação de rua se configure e se transforme num calendário permanente de atendimentos
e desses mutirões, talvez semestrais, para que nós possamos, então, dar fiel e inteiro cumprimento à resolução instituída pelo CNJ. A Resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça trata especificamente do atendimento às pessoas em situação de rua no país. Entre as ações que antecedem o mutirão, está prevista uma capacitação sobre a Política Nacional Judicial de Atenção à População em Situação de Rua, voltada para magistrados e servidores da Justiça. É importante que todos participem. Como ela é técnica e fala sobre a resolução 425, ela fica limitada ao sistema de justiça para essa finalidade de capacitação. Isso não quer dizer que outras frentes serão analisadas, mas isso é um projeto que está em andamento e deve se realizar em breve. Quando o Poder Judiciário sai dessa estrutura física e leva o atendimento para esse público lá na rua, já é uma quebra de barreiras sociais que impedem esse público tão vulnerável de ter acesso a serviços básicos, como, por exemplo, o próprio documento de identidade. O nosso objetivo aqui é a formalização para a realização dos nossos mutirões Pop Rua, né, que já tivemos em 2023 e foi um grande sucesso, e a gente tem o interesse de dar continuidade nesse importante trabalho. As ações asseguram os direitos dessas pessoas, garantindo acesso à justiça, proteção social, saúde, educação e outros serviços essenciais. Então, a gente facilita o acesso à justiça, a gente democratiza esse acesso para pessoas em situação de rua que muitas vezes têm dificuldade de acessar o Poder Judiciário pelas vias tradicionais. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Continue agora com a nossa programação. Obrigado pela companhia. Até amanhã.